E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O desafio de Felipe, técnico interino do Vasco, vai muito além de simplesmente comandar o time em campo. Ele terá a responsabilidade de valorizar e resgatar ativos importantes do clube, entre eles, o volante Juan Sforza. Contratado em fevereiro deste ano por cerca de 24 milhões de reais, Sforza chegou com grandes expectativas, mas até agora não conseguiu se firmar como titular absoluto. A diretoria do Vasco deposita confiança em Felipe para ajudar o argentino a superar seu momento difícil e voltar a desempenhar o futebol que se esperava dele ao ser contratado. Felipe vê potencial no jovem jogador e planeja utilizar uma estratégia diferente, testá-lo em uma posição mais avançada no meio-campo, em busca de uma nova chance para o volante de 22 anos. A aposta em Sforza pode ser uma das chaves para o futuro imediato do Vasco, mas, ao mesmo tempo, o clube também mantém os pés no chão. O mercado americano, com a MLS em destaque, surge como uma possibilidade para o volante caso ele não consiga recuperar o bom desempenho. A situação lembra de Orellano, outro argentino que não conseguiu se destacar no Rio de Janeiro e foi emprestado ao FC Cincinnati, onde viveu uma excelente temporada. Embora não haja negociações concretas para a saída de Sforza, o Vasco continua atento ao mercado, sem fechar as portas para futuras transações. O meia tem contrato com o clube até dezembro de 2028, e sua permanência no Vasco dependerá de sua adaptação e desempenho nos próximos meses. Apesar das dificuldades de adaptação, o Vasco segue acreditando no potencial de Sforza, que já demonstrou qualidades em outras oportunidades. Com 37 jogos pelo clube e um gol marcado na temporada, ele ainda busca a consistência que o tornaria uma peça-chave no elenco. A última vez que esteve em campo foi contra o Fortaleza, em uma partida onde entrou apenas nos minutos finais da derrota por 3-0. Sforza, que costumava ser escalado como primeiro volante, agora terá a chance de mostrar seu valor em um papel mais ofensivo, com a esperança de reencontrar seu melhor futebol sob a orientação de Felipe. Sforza também viveu um momento positivo com a seleção argentina no início deste ano, quando disputou o pré-olímpico e teve boas atuações. Esse destaque internacional fez com que ele fosse visto como uma grande promessa do futebol argentino, sendo considerado uma futura estrela nas categorias de base da seleção. No entanto, sua passagem pelo Vasco não foi tão brilhante quanto se esperava. A frustração com o volante aumentou ainda mais quando seu desempenho no clube o afastou da lista de convocados para as Olimpíadas de Paris, disputadas em julho. Esse revés na carreira de Sforza foi um sinal de alerta, tanto para ele quanto para o clube, que agora tenta redefinir seu papel dentro do time. O futuro de Juan Sforza no Vasco ainda está em aberto, e tudo dependerá de como ele se adaptará às mudanças propostas por Felipe. O técnico tem uma missão desafiadora pela frente, que é fazer o jovem volante corresponder às expectativas criadas em sua contratação, ao mesmo tempo em que o clube monitora seu desempenho com cautela. O próximo capítulo da carreira de Sforza no Vasco será decisivo, e a torcida espera que ele consiga se redimir e mostrar o futebol de alto nível que lhe garantiu uma transferência de peso para São Januário. O nome de Jorge Jesus volta a ser um dos mais comentados no futebol brasileiro, e agora o Vasco surge como um possível destino para o técnico português, gerando grande expectativa nos bastidores. Atualmente comandando o Al Hilal, da Arábia Saudita, Jorge Jesus tem uma carreira de sucesso que inclui passagens marcantes por grandes clubes, como Benfica e Flamengo, onde conquistou títulos de expressão nacional e internacional. Sua abordagem tática agressiva, aliada à sua capacidade de transformar times e impor seu estilo de jogo, fez dele um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial. Com um currículo invejável e uma mentalidade vencedora, seria uma aposta ousada e transformadora para o Vasco, que busca recuperar sua identidade no cenário do futebol brasileiro. A possibilidade de Jorge Jesus assumir o comando do Vasco tem gerado ansiedade entre os torcedores, que veem nele a chance de um renascimento do clube. Sua experiência no futebol brasileiro, onde foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, coloca Jesus em uma posição privilegiada, caso aceite o desafio de reerguer o time carioca. Mas o que está por trás dessa negociação? Será que o Vasco está pronto para dar esse passo audacioso? E será que Jesus, com toda a sua trajetória de sucesso, estaria disposto a assumir um novo projeto, fora do conforto do futebol europeu e árabe? As especulações estão no ar, e a curiosidade sobre o futuro do clube e do treinador nunca esteve tão alta. Jorge Jesus é conhecido não apenas por seu vasto conhecimento tático, mas também por sua personalidade forte e seu estilo de liderança impositivo. Ele é um treinador que exige comprometimento absoluto de seus jogadores, sendo reconhecido por transformar equipes e extrair o máximo de cada atleta, independente do status ou nome. Sua capacidade de motivar e inspirar os jogadores é uma de suas maiores qualidades, e isso poderia ser crucial para um Vasco que, nos últimos anos, tem enfrentado desafios internos e externos.
Com sua mentalidade vencedora e experiência em conquistar títulos importantes, Jesus tem o perfil ideal para devolver ao clube a competitividade que ele tanto precisa. Sua visão de jogo e foco em um futebol agressivo e organizado poderiam ser o que o Vasco precisa para conquistar títulos expressivos novamente, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou até mesmo em torneios internacionais, resgatando a tradição do clube como uma potência do futebol brasileiro. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Jorge Jesus, um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial, teve temporadas impactantes entre 2021 e 2023, destacando-se principalmente no comando do Fenerbahçe Al Hilal, após sua passagem histórica pelo Flamengo. Em 2021, ao retornar ao Benfica, Jesus enfrentou desafios em um clube com altas expectativas. Apesar de momentos de incerteza, ele conseguiu ajustar o time e conquistar títulos importantes em Portugal, mantendo sua marca de futebol intenso e ofensivo. Já em 2022 e 2023, ao assumir o comando do Al Hilal, da Arábia Saudita, sua experiência e competência foram decisivas para consolidar a equipe como uma das mais fortes do Oriente Médio. Com uma abordagem tática refinada e uma capacidade ímpar de motivar seus jogadores, Jesus não só trouxe conquistas, mas também moldou equipes que se destacaram pela organização e espírito combativo. Agora, a possibilidade de Jorge Jesus assumir o comando do Vasco gera uma verdadeira onda de expectativa no futebol brasileiro. Com sua mentalidade vitoriosa e a experiência adquirida em campeonatos de grande nível, a chegada do técnico português poderia ser a chave para o clube carioca reencontrar sua força e competitividade no cenário nacional e internacional. Jesus é conhecido por transformar clubes em potências e sua filosofia de jogo agressiva e imersiva poderia dar ao Vasco a chance de disputar títulos importantes, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou até em competições internacionais. O impacto de sua chegada seria instantâneo, agitando não apenas o Vasco, mas todo o futebol brasileiro, tornando novamente um clube de destaque. O que pode acontecer nos próximos meses, caso Jorge Jesus aceite o desafio, é algo que vai mexer com as estruturas do futebol nacional e tornar o Vasco novamente um gigante em busca de conquistas. E você, torcedor do Vasco, o que acha dessa possibilidade de Jorge Jesus no comando do seu time? Será que ele é o nome certo para devolver o clube à elite do futebol brasileiro e conquistar títulos importantes novamente? Com sua experiência internacional e capacidade comprovada de transformar equipes, Jesus tem tudo para ser o técnico que o Vasco precisa, mas será que o estilo de jogo dele se encaixaria na atual realidade do clube? O que você espera dessa possível chegada? Seria o renascimento do gigante cruzmaltino ou apenas mais uma aposta que não vinga? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa negociação promete mexer com o coração da torcida e definir os rumos do futebol do Vasco nos próximos anos. O futuro do clube pode estar prestes a dar um giro radical, e a sua voz é mais importante do que nunca. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.